Fala galera, mais um tete a tete com a Pri e hoje tá mais do que especial porque o nosso convidado de hoje, eu acho que ele é conhecido aí mundo afora, pelas nações. Ele até tá até batucando aqui do meu lado. Gente, eu tenho muitas coisas pra contar pra você, mas só depois da vinheta, então roda a vinheta! Então eu estou aqui com a Oba! Tio Mário na área, gente! Você pediu, a gente atende seu pedido. Hoje nós vamos conhecer, enfim, essa história, tio Mário. É isso mesmo? Amém! Glória a Deus! Quer contar o que aconteceu por aqui nessa região? Gente, pra você que não acompanhou meus stories, o inimigo tentou derrubar o nosso convidado de hoje para que ele não gravasse. Gente, verdade. eu não sei se vai ter como, mas quem sabe o nosso filmmaker vai mostrar pra você uma porta de vidro que tem bem ali na lateral. E o tio Mário não viu a porta. Conta aí. É que eu fui adentrar no ambiente e dei com a cara Bateu no a vidro. cabeça e tá com um galo agora aqui de presente do Tete a Tete pra ele ficar lembrando a semana inteira. As lembranças da nossa... Não né? é? Pra eu ter história pra contar, porque... Qual é? Pessoas comuns... Opa, falei errado. Pessoas comuns, histórias extraordinárias. Então, a batida e o galo também são extraordinários. Faz Mário. parte, né? A vida é assim, não é? Se não tiver algo pra contar, o que seria de nós? Que graça teria, não é mesmo? Então, gente, pra você que não conhece, o meu marido, que é o pastor Diego, ele já conhece o tio Mário há mais de 10 anos, né? Acho que deu mais de 10 anos. E eu tenho o privilégio de, desde que casei com o meu excelentíssimo, conhecê-lo também, através do Compaixão. Foi através dos eventos que a gente começou a se conhecer. Pra quem não sabe, ele é dançarino e é o cara top das galáxias nisso. E é um servo, um coração servo diante do Senhor, né? Amém. Amém? E eu queria que você contasse pra nós qual que foi a tua experiência com Compaixão em Movimento. Vamos começar por aqui, para que depois eu vou lá pro negócio mais fundo. Mais fundo. Vamos pelo Compaixão. Então, foi alcançado com compaixão através da visão que ele tem, né? Até quando foi logo no início, assim, eu creio que a gente começou no comecinho dos trabalhos em poder ajudar o próximo, servir o próximo, ser uma ponte de algo, né? Eu lembro que muitas ações a gente fez, a gente levou os médicos, levamos enfermeiros, levamos muitas brincadeiras, mas também levamos alimentos. Os alimentos, levamos a dança em si para onde a gente passou. Então, o propósito, isso atraiu meu coração e isso faz com que eu me engaje mais na causa, né? Até porque um desses trabalhos fez com que eu abrisse mais a minha mente, porque tem a ver com a minha história. E não é à toa, né? Você que não sabe, mas a igreja local, ela tem alguns títulos que vão sendo nos dados durante o nosso processo. E o Mário é um diácono. E o diaconato, todas as áreas têm a questão do servir, mas o diaconato é muito mais esse servir. E o Mário, ele sempre teve esse coração servo. Então, quando ele fala, isso me atraiu, é porque realmente a gente vê que ele tem esse perfil de realmente servir, de dar a sua vida ao próximo. Ele é o cara que entra primeiro e sai por último. Ele é aquele cara que é mão pra toda obra. Ele ajuda lá no sítio do Compaixão. Cara, ele é o cara. Ele faz tudo. Então, tu tá entendendo? É tudo mesmo. Então, aquilo que você pensar, ele sabe fazer. Inclusive, o que tu faz? Qual é a tua profissão hoje, né? O que você tá fazendo? Hoje, com o tempo que eu tenho para poder trabalhar um pouco na obra, né? Eu sou caseiro, cuido de uma casa lá na praia, de um doutor já há muito tempo, e também voltado para manutenção de ar-condicionados e tal. Manutenção em geral. Mais ou menos isso, né? Faz tudo. Faz tudo, a gente só não mexe na alta tensão, mas o resto... Eu ia perguntar, o que o Mário não faz? Eu acho que essa seria a pergunta. O Mário só não bota o dedo na alta tensão, que daí... Mas bater a cabeça bate, Deus. Enfim, ele foi bater uma alta tensão, meu irmão. Nitidamente uma alta tensão da gravação, mas é isso. Faz parte, né? E agora falando do Mário em si, a gente sabe que o Mário é servo, o Mário foi líder de rede, que a gente já falou que é rede pra você. Então, se você é uma pessoa tem rede, ele trabalhava com os adolescentes, iniciou esse trabalho com os adolescentes da nossa igreja, que é a Mais de Cristo Palhoça hoje. E o Mário, ele começou esse trabalho e tudo mais, e hoje ele tá no diaconato, tá em outra área da vida, hoje ele tá na rede dos vencedores. Uau! Vencedores! Yes! Isso aí, galera. Eu gosto de gente animada, é isso mesmo. São tudo vencedores. Então hoje ele tá nos vencedores, ele é um líder de GDC.
E eu sei que muito o Senhor vai fazer na tua vida, mas eu sei que nem sempre foi assim. Como eu falei, te conheço já de longas caminhadas, de vários cafés, de várias mesas. E eu acho que o discipulado maior é isso, é esse momento de comunhão. E graças a Deus eu posso conhecer um pouquinho da tua história. E hoje, você que está em casa vai poder ouvir essa história do Mário. Mário, como é que foi a tua estrutura familiar? Vamos começar agora bem na espinha, vamos lá. Vamos lá na espinha dorsal. Família desestruturada, né? Como a gente costuma dizer. Quem caminha comigo sabe. O que é desestruturada? Desestruturada é pais e mães separados, né? Sem um norte, vamos dizer assim, sem estrutura paterna. No que tange para um homem, ele é necessário ter uma estrutura paterna para ter um direcionamento. Então já começa por aí. Segurança e direção é o pai que dá, né? Não tem jeito. É o pai que dá, não adianta. Inclusive a gente falou, tio Mário, em um vídeo anterior aí com o pastor Célio sobre paternidade. Então você que ainda não assistiu, corre lá no Tete a Tete com o pastor Célio e dá uma olhada. Pode continuar, desculpa. Não, é bom para edificar. Desestruturado é isso, porque embora eu morar com minha mãe, ter todo o conforto, toda a segurança, o direcionamento de mãe, né? Porque quem muito ama, quem muito foi amado, muito ama. Eu pratico muito isso, eu fui muito amado, por isso eu desenvolvo o amor. Só que no meio da caminhada, até um certo ponto meu, a figura paterna, ela foi escassa, há uma necessidade. Para ter um direcionamento, foi aonde teve todo esse começo da minha trajetória de vida pessoal. Então me conta qual é essa trajetória. Ai, Jesus. Você achou que ela ia perguntar? Eu achei que nós ia pular essa parte. Não, essa é a parte da cereja do bolo. Então vamos lá, por onde a gente pode começar? Por não ter a figura paterna, eu desenvolvi algumas fugas, né? Porque eu vivo hoje com muito amor no coração, com base naquilo que eu fui ensinado, com entendimento de um futuro. Eu creio que é Deus me guardando desde sempre. Né? Eu tenho muitos amigos que já morreram, outros amigos estão presos, né? E outros estão sem destino. Então, deixa eu te perguntar, tu nasceu numa comunidade? Ou não? Como que foi essa questão? Não é a comunidade, é um bairro normal, tranquilo. Né? Onde era? Joinville, né? Sou de Joinville. Quer de lá? Sou Joinvilense, Cidade dos Príncipes. Ah, pronto! Cidade dos Príncipes, cidade da dança, das flores, das bicicletas, e aí vai. E pronto, ele é um amante de Joinville, eu pra quem não sabe. amo demais Joinville. Mas nasci num bairro tranquilo, né? Até então, até a minha infância, ele era tranquilo. Porém, neste bairro, como todo bairro tem as suas ofertas, né? E eu sempre digo, Deus tem me guardado desde lá, porque eu conheci gente de alto escalão do mundo escuro, né? Desde o menor, né? Então, mas Deus me guardou para que eu não entrasse por este meio, vamos dizer, das drogas. Vamos falar especificamente deste meio das drogas. Eu não fui. Conheço muitas pessoas que entraram. N pessoas, e também conheço pessoas que não saíram dela, né? Não se deram muito bem. Porém, Deus me guardou. Por quê? Porque eu sempre andei com os mais velhos. Acho que foi essa falta de paternidade fez com que eu procurasse nos mais velhos. Eu tenho muitos amigos já anciões, eu costumo dizer. Eu sempre estava no meio da roda deles ali. Ancião é maravilhoso, tem muita sabedoria ali. Na frente de casa tinha a gente chama de nona. A nona era da Assembleia e o nono da Assembleia de Deus. Eles passavam por mim, cada vez que eu passava por mim, eu aceitava Jesus. Sério? Esse dia eu estava refletindo. Que idade tu tinha mais ou menos? Eu lembro de 9 anos. 9 anos. 9 anos foi quando começou a trajetória. Olha que legal. Né? Aceitei Jesus. Meu Deus, cada vez que me viam, eu aceitava Jesus. Eu digo, meu Deus. Que delícia. Aqui o povo me conhece como Mário, né? Lá em Joinville eu sou conhecido como Mário César, mas no meu bairro eu sou conhecido como Nego Mário. O Nego Mário. É o Nego Mário, né? A Isa Voltimeia. Lá em casa só show assim. O Nego Mário vai vir, o Nego Mário não sei o quê. E pra quem não sabe, a Isa é minha filha, tá, gente? Isso, foi minha liderada, linda demais. E eu contei um pouco da minha história para eles, para os adolescentes, em um dos nossos momentos. E eu sou conhecido como Nego Mário. Então a nona passava, Nego Mário, tu não vai aceitar Jesus hoje? Nego Mário, né? Assembleia de Deus, raiz do tempo, né? Sim. Muito, muito longe.
mas de muita reverência. Então eu sempre tive a reverência de baixar a cabeça, de ouvir os mais velhos. Né? Minha mãe sempre dizia, né? Minha mãe sempre dizia, os mais velhos, ouça os mais velhos, né? Não desrespeite os mais velhos. Minha mãe sempre disse isso e eu sempre levei isso para o meu coração. Não importa se era parente, se não era, quem era, de onde veio, se... Não importa. Se passou, falou comigo, eu sempre baixei a cabeça, me posicionei de entender que deles vinha sabedoria. Né? Ainda que faltasse uma figura materna, paterna no caso. Sim. Eu desenvolvi isso no meu coração e até hoje, né? Eu bato, como se diz, continência para o ancião. Eu sento e escuto, né? Ah, Mário, mas não precisa. Não, para mim precisa. Faz parte da tua educação, não tem jeito, é teu. Isso é teu. Isso é meu. Eu vou almoçar com alguém, tem um ancião, eu saio do meio dos novos, vou lá no meio do ancião pegar uma palavra de sabedoria. Que a Bíblia ela diz que dos anciões requer a sabedoria. Então, para mim, ter uma vida próspera, eu preciso ouvir. Né? Então, essa é a minha. Então, com isso, com essa senhora sempre aceitando Jesus, né? Que quando tu é pequeno, tu aceita, desaceita, desaceita. É um processo. É um processo. Então, minha caminhada começa por aí. E aí Deus vai trabalhando no meu coração. Mário, você ia na igreja? Não. Então, tua família também não era cristã? Não. Minha família, ela é católica, apostólica romana. Eu tenho umas partes praticante mesmo. Devotos e outros Devotos e outros praticantes, né? Só diz. Os que a gente diz de relaxados. Né? Vamos católico, apostólico, romano, relaxado. É o que eu digo para eles. Né? Ou tu é, ou tu não é. Né? É assim. Então, eu tenho uma parte de católicos, né? E depois, ao longo dos anos, que eu fui descobrir a parte evangélica da minha família, só que é bem distante de onde eu estava, bem distante da minha realidade, onde eu fui construindo a minha caminhada com Cristo, né? Mas até eu chegar a um nível, demorou um pouquinho, ainda tem a outra parte do processo. Né? Que parte do processo? Ai, Jesus, ela quer saber, ela quer com certeza. Eu acho que o teste todo quer saber, porque então, essa é a questão. Vamos lá. Produção, vocês querem saber? Sim! Então vai ter que contar. Vamos contar para a produção. Tem jeito. Então, com isso, por não ter um homem em casa, por não ter o pai, né? O foco de trabalhar, eu sempre procurei cedo, porque minha mãe trabalhava. Tá, deixa eu então fazer uma pergunta. Em quantos irmãos vocês são? Isso aí eu acho que é legal contar. Isso é interessante, vai. Nós éramos então em 9. 9 irmãos. 9. Tu é o... 10 comigo. Tu é 10? Caraca, mano! A meu irmão... Enquanto isso, a pastora Priscila é filha única. Oh, Jesus! A pegada é grande. Irmãos. Então, eu tinha um irmão, mas como a gente diz, as escolhas, né? O caminho que ele resolveu seguir, né? As amizades que ele resolveu ter, fez com que ele fosse subir aos céus já. Né? Ele foi assassinado. Então tu perdeu um irmão. Eu perdi um irmão, mas eu tenho 8 princesas, 8 irmãs. Glória. Então tu é o bendito fruto entre as mulheres. Eu sou o varão valoroso no meio de 8 mulheres. Caraca, marido é o mais velho, não? Eu tô no escalão tá no ali, no terceiro. Ah, é? Eu sou o terceiro, mas quando dá BO, só tem eu. É eu ou eu? Até quando minha mãe era viva, quando dava BO, mesmo eu estando longe, em outra cidade, eu tinha que ir correndo para resolver os BOzinhos que tinha. Então, assim, eu tenho 8 irmãs. Bendito fruto. Como costumo dizer para os adolescentes, para as meninas, não me enrolem. Eu tenho 8 irmãs. Então, o que você nem sabe, eu já tô sabendo. É mais ou menos isso. Eu sou PhD, sou formado, né? Já tenho pós-graduação. Eu tenho pós-graduação e eu não tinha Jesus, eu já sabia. Agora com Jesus é mais revelação ainda. Agora o negócio tá mais profundo. Mais profundo. Caramba, e olha, meninas. Os meninos também, não adianta querer me enrolar. Os meninos, Júlia. Ai, tio Mário, e aí? Me conta. Então vamos lá, com 8 irmãs, né? Só que lá em casa, em Joinville, morava 4. Então, e eu desenvolvi minha vida, sempre trabalhando, sempre procurei trabalhar,
Então, eu estudava de dia e trabalhava à noite, ou se eu estudasse à tarde, eu procurava me Que desenvolver. idade mais ou menos você tinha isso aí? Isso aí, Quando começou a 9, trabalhar? 10, de Então, 9 para tu 10 é um cara anos. raiz, não tem nada de Nutella aí. Não, aqui não tem não, meu irmão. Aqui nós Cara, puxa massa, eu puxa preciso ferro. falar um negócio aí Fala desse aí. negócio. A gente teve o retiro de carnaval, lembra disso em Isso, fevereiro que isso aconteceu? aí. E aí, gente, o que aconteceu? Teve uma pessoa lá que andou descalço, tipo, 5 minutos. E aí pegou um bicho de pé, tá ligado, né? sim. Tá ligado? Aí, de repente, nos comentários, começaram a falar. E aí o Timário disse assim: que isso? Eu ando descalço direto lá e o meu pé não pegou nada. Aí alguém comentou: pé raiz versus pé Nutella. Aí alguém, que eu não vou nem citar que tá aqui na produção, disse que é assim, como é que é? Que o pé do Mário, você lembra desse comentário? Cara, eu morri de Pé de rir. batata? Não, o pé do Mário, eu não me lembro, cara, mas foi tão engraçado. Desculpa, gente, vai perder a piada porque eu não lembro. E é isso aí, tá, vamos continuar. Então o meu Mário é pé raiz. É raiz, é. Não é O Nutella. Mário é raiz, Aqui o não pezinho tem jeito. é porque na segunda-feira, naquele comentário no grupo, eu postei a minha foto que o meu pé foi. estava virado num pão de batata. Isso, né? mas conta por quê? Você tava trabalhando. É porque eu trabalhei, eu torci o pé. Né? Na Continuou verdade, assim, mesmo foi o assim? dedo, eu passei a máquina no dedo, depois eu dei 2 marteladas sem querer na Meu quinta para Deus do sexta, céu. antes do retiro. Foi Aí a- na sexta-feira fui trabalhar, ajudar o rapaz da produção chamado Matheus. Eu torci o pé, meu né? Deus Meu pé do ficou céu. com uma batata. Brigaram comigo, que era para ter ido no médico, mas daí eu não Era podia pra ter sair. ido. Né? E eu fui só segunda de madrugada, aí meu pé tava uma batata. Aí, Então ele participou de todo o retiro com o pé machucado. Pensa nisso. Eu tô dizendo que o coração é servo, porque, cara, não tem como. Não tem como. Daí E veio aí? o pé Nutella versus né, Pé o raiz, raiz. né? Porque É sobre isso. o menino ficou reclamando, ele ficou 5 minutos sem o chinelinho dele, né? E pegou um bichinho de pé, que não era bicho de pé, tá? Não era, Não não. era só um espinho. Não acredito, eu não tava sabendo desse desfecho. Então, se você tava vendo esse vídeo, pessoa que eu não vou citar o nome pra não te expor, então não fique chateada, é isso aí. É Que isso bom aí. que você tirou o espinho do seu pé, estamos felizes. Vai mais vezes lá que eu te ensino. Vamos trabalhar juntos com o Timário. Vamos, gente. Tá, e aí, continuando, então você começou a trabalhar com 9, 10 anos. Isso. Pra poder ajudar a tua família a se manter, porque todas as outras mulheres não trabalhavam. Não, porque as minhas irmãs aí, eu tinha 2 mais velhas, só que elas estudavam, né? Minha irmã mais velha estudava, a segunda mais velha também, né? Foi onde a gente entrou num curso junto, mas ela estudava e tal, e daí minha mãe tomava conta da casa, né? Minha mãe foi merendeira, foi servente da escola, né? E depois foi merendeira, né? Isso. Nossa, então é por isso que tu é assim até hoje. Ama uma comidinha, né? Eita, eu glória. caço a comida. E Eu aí? sou caça-café. Da comida não caça-café. dava porque a minha mãe era merendeira, mas ela não era muito legal. Não né? era? Não era legal não. Ele não fazia, não dava mais Não, preferência? que nada, que Tu não nada. tinha preferência com a tia da cozinha? Oh, com a minha mãe meu não, Deus. só com as outras. É? Eu esperava a minha mãe dar a volta e aí elas diziam assim, vai lá depois, lá atrás, na salinha. Aí eu ia lá comer um ranguinho mais pá. Eu não acredito. É claro. nisso. Minha mãe era daquela seguinte, eu fazia alguma coisa errada, né? Ela só dizia assim, em casa nós conversamos. Ih, aí pegou. Né? Ela não botava nada à frente, não chamava ninguém. Mas era só né? essa Ela frase só já avisava bastava. que assim, ó, veio reclamação e em casa nós conversamos. Ai, né? você amava ouvir Aí isso. a nossa conversa era bem legal. Eu imagino. E você Né? não devia nem aprontar, tu não tem nem cara a de minha quem mãe, aprontar. como dizia a minha turma, minha mãe era da turma do drone, né? Primeiro a lançar um drone, né? Que é o Raider nas costas, né? Minha mãe era daquela. Minha mãe chegava em casa, ela gritava: "Mano", eu fingia que não ouvia. Ixi. Mário, eu fingia que não ouvia. Quando ela dizia Mário César, eu já estava dentro de casa, né? Na primeira linha de fuga, só que minha mãe conhecia a casa toda e sabia onde eu estava. Aí o bicho pegava. Ferrou. Aí Não tinha escapatória. não tinha escapatória. Porque é uma mãe raiz também, não tem Mãe, jeito, não tem jeito. A minha mãe era muito ligeira, brincava de esconde-esconde, ela se escondia de mim, me pegava na curva. Então, mas eu aprendi muito com isso, acho que é importante. lembranças boas. São lembranças boas. Então, minhas irmãs estudavam, minha mãe trabalhava. E não morreu por causa disso. Não morreu, não. Eu fui é? muitas varas de marmelo, espada de São Jorge, havaiana, Raider,
né? Ai, muito Um bom. dia ela pegou um fio de cobre, mas ela se arrependeu, né? Daí ela pegou um bambu. Oh, meu Deus do céu, não sei o que é pior. Jesus, Eita, amado. autoescola. Ficava na porta, assim, de casa, assim, ó. Mas já Preparado. sabia. Eu preparava. Ai, Jesus. É porque, assim, o tio Mário era muito calminho, assim. Eu falei, você nem tem cara de quem aprontar. Eu era Imagina. muito calminho, muito calminho. Eu subia no telhado pra soltar pipa, né? Eu jogava bulica nos outros, Meu né? Deus do céu. Eu era bem calminho, né? Ai, eu não mano. brigava com os mais velhos, mas com os mais novos nós sentava a porrada, né? Gente, que delícia! Não, o tio Mário era um Ó, anjo. você, adolescente que está assistindo isso, não reproduza isso. Aleluia. Não faça isso, né? Que não vai dar bem. O final do tio Mário nunca era bem no final do dia. Ó, então né? entendeu, né? Entendeu? Eu era, como dizia minha mãe, lá fora tu é o galo, aqui dentro tu é um pintinho, então vai apanhar, né? E com mãe não tem jeito, Não pode tem. crescer, o que for vai ser seu filho. Tem jeito. E engraçado que, assim, podia alguém dizer alguma coisa, meu irmão, eu apanhava. Não tem choro. Mesmo eu não fizesse nada, pelo menos um dia, eu apanhava de qualquer jeito. Que bom. Mas isso foi bom, isso foi... Que maravilhoso, que maravilhoso. Confortante. Então esse galo não foi nada. Não, Não, ali perto. foi só a visão. Só pra ver se estava acordado. Não, graças a Deus, Aúba. não morri, né? Não denunciei minha mãe para o conselho tutelar. Não, né? tá tudo certo. Tá tudo certo. Não entreguei para as professoras da escola. Tô de boa, né? Minha mãe ensinou. Tô aqui um homem, né, barbado, e com isso tudo, com as minhas 8 irmãs, já indo, né? A gente trabalhava, minha mãe detestava, mas aí eu fui pro reciclado, que deram uma febre lá em Joinville e tal. Nós tínhamos nossos amigos, porque nós queríamos comprar nossa pipa, Claro. nós queríamos comprar nossa Coca-Cola, nosso Meu sorvete. Deus, já tava com a né? Coca já. Já, Que nós queríamos, vou confessar assim, a Coca era mais cara, assim, né? Nós ia pra Água da Serra, tá ligado? Laranjinha Água da Serra, cristalina, Esse aí né? eu gostava, esse aí eu Williams, né? Refrigerante Williams, patrocina Esse eu aqui, não ó, tete a conheço. tete, patrocina Eu não tete a tete. conheço esse aí. Max William, patrocina aí. Tu gosta até hoje? Sim, patrocina aqui. Aí, ó. Chama Fica a nós. dica, pega a dica. Pega Max a dica. William. Pipoteca, patrocina aqui. Pipoteca, poxa, tu Era Era um isoporzinho da isopor com vida. gosto de manteiga, a cebola com bafo. Ai, que horror, Deus me Não, livre. mas pra nós era festa, Era pá. festa. Daí Tudo era nós ficava maravilhoso. o dia inteiro. Nós ia pra tudo quanto é canto, Pipoteca. catava papelão e latinha e plástico e tal, e no final do dia nós vendia pra sentar no meio-fio, pular amarelinha, nós brincávamos de pular corda, como que é? Polícia ladrão. Não, mas tem um que é se você não teve, a tua infância foi ruim. O taco. Taco, Poxa, cara. Não vou nem te contar o taco, me deu Não. algumas marcas. Meu Aleluia. Deus. Então, eu ia dizer isso, gente. Sempre saía alguém A marca da torturado. promessa. Gente, não tá entendendo. Teve uma vez que tinha um irmãozinho da igreja que ia brincar. E aí o filho dele tava atrás. Cara, ele deu uma marretada no menino. Eu só vi a cara da mãe do menino olhando e aquele sangue escorrendo. E eu disse, deu ruim. Cara, deu ruim. Deu muito ruim. Cara, mas era divertido, né? Não, então, se você é do tempo do taco, pipoteca, cara. Pipoteca. Eu viajei no tempo. E Laranjinha Água da Serra. Cara, Isso aí. coloca aí no comentário que tu é. E chocolate, cara. Nossa, Grava o chocolate aí. né? Caramba. Patrocina nós. Não, agora a gente já tá. Meu Deus, já tá até revelando a idade. A infância A idade vai top. chegando. Então Tem a gente que gente. nunca vai viver isso. Tem gente que. Igual o Matheusinho. Depende. Quem vai comigo pra Joinville sabe No que tempo. vai ter pipoteca. Biblioteca sempre tem? Então sempre fechou. tem. Patrocina nós. Isso aí, então vou pra Joinville. Então, minha infância foi dentro disso. A gente pegava no final da tarde o geladinho, não podemos esquecer do geladinho. Pá, era 5 centavos, 3 por 20, né? Nós fazíamos um rolo lá. Não, na verdade na época era tudo centavos. É tudo centavos, isso. A balinha era centavos. Balinha. Cara, você saía cheio de coisa. Nossa, Cheio de banha, tu ia na mãe. padaria com R$1, saía com 30 pão, meu irmão. Feliz da vida. Feliz Hoje em da dia é vida. só Tu o comia sangue 2 de massinhas, entregava o resto, dava o golpe na mãe, aí pá. Desculpa aí, Fazer Deus já me perdoou, já pedi perdão. Pediu? Acho pedi, bom. né? Então tá. Então, assim, no final do dia, a gente sentava no meio fio. Aí tem uma brincadeira, pastora, que a gente faz com as crianças agora lá no Bolhas, Na recreação? na recreação, aquele Qual? da bola, como que é o nome? O ameba. Ameba, que na Que realidade daí era era antigamente. queimada. Era queimada, no nosso Sim, tempo era queimada. sim. Isso era a melhor brincadeira, Sim, né? até hoje eu amo brincar de ameba com as crianças. Então nós fazíamos ali nossas brincadeiras, então trabalhava o dia inteiro para isso.
né? Sim. Para final da tarde estar ali, ou para o final de semana. Suas brincadeiras. Porque se eu fosse pedir para minha mãe ali R$5, que na época R$5, meu irmão, hoje equivalia a 50. Não, eu lembro que a galera 5, 10, hoje não é nada, né? É. Tu lembra do 10? Não era muito, era aquela de plástico ainda, olha. Que grava, era de plástico. Caramba, então era muito. Para nós era muito, então tá nós revelando a idade ali, fazia aquela, né? Os chiques chamavam de piquenique, né? Nós não, né? Nós juntávamos. Vamos voltar lá para a hora que você trabalhava, vamos lá. Então, daí a gente trabalhava, trabalhei muito, né? Aí eu comecei gasear a aula, sair um pouco da escola, né? Parar de ir à escola, né? Não gasear a aula, mas parar de ir para a escola para trabalhar mais. Que daí eu comecei a pensar em casa. Antes eu pensava em mim e brincar, Sim. aí pensar em casa, num frango, né? Num arroz, num feijão, porque a nossa condição não era das melhores. Até porque o pai, ele representa essa provisão. Tanto que a gente fala de Deus como o nosso provedor exatamente por isso, porque Deus é a nossa provisão e ele quer ser visto como pai. Então, tipo assim, isso é um papel do pai trazer a provisão. Então, você estava sem o pai, então a provisão ia ter que vir de outro jeito, né? Aí, trabalhando, sempre trabalhando, aí fui para a noite, né? E depois entrei em alguns projetos sociais em Joinville. Qual né? projeto? O PET? O PET, né? Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, onde eu deixei de trabalhar, aí estudava, tinha um contraturno, aí a vida foi começando, aí eu fui focando um pouco mais naquilo que eu queria, os estudos, né? E como tinha provisão em casa, então estudo, tá ali com um curso técnico e tal, foi aonde eu desenvolvi a começo da minha caminhada na dança, né? Que foi lá no Dom Bosco Salesiano, em Joinville, tinha o PET à tarde, fui convidado para a companhia deles, tá iniciando os trabalhos, aí nisso a minha irmã entrou no curso de datilografia, a turma para poder digitar. Para poder digitar, então ela fazia datilografia, eu fazia dança, depois ela entrou na dança junto, então aí começamos a uma Mas nova teve caminhada. um período de tempo na sua história que você também teve um período que você não estava mais na sua casa, né? Conta isso aí para nós. Daí com isso, acabou o PET, a idade e tal, a gente tem que fazer alguma coisa da vida. Conforme as condições que nós estávamos em casa, né, o Conselho Tutelar achou de melhor, né, porque minha mãe era servente, trabalhava, aí eu fui encaminhado para Casa Lar, porque aí o número de filhos, condição financeira, a minha mãe começou a ficar doente também e tal, eu fui encaminhado para Casa Lar, né? Mário, como é que é isso? Minha mãe trabalhava num colégio ao lado da Casa Lar, eu ficava durante a semana, um final de semana sim, outro não, e eu ia para minha casa local. Porque era só um auxílio para a sua família. Isso, isso. Ali eu desenvolvi. Então, eu ficava na Casa Lar, estudava na escola, ficava na Casa Lar a semana inteira, um final de semana sim ou não, né? Eles queriam me colocar para adoção, né? Só que não deu certo. Aí fiquei um bom tempo nessa Casa Lar ali. Então você teve convívio, inclusive, com várias crianças que estavam nessa mesma condição que você e até piores que você, porque você ainda tinha uma mãe que você podia ir ver no final de semana. Tinha gente que não, que era literalmente abandonado pelos pais. Isso, ali eu conheci muita gente, conheço hoje, muitas foram adotadas, graças a Deus, mas outras não, outras ficaram, né, com o sistema que estava gerindo na época, né, era muito difícil a adoção, hoje está um pouco melhor, mas as condições deles ali, paternal, maternal, era muito difícil, muito complexo. Desde bebezinho, né, eu tenho flashes na minha memória, porque eu era de uma sala e tinha o berçário, eu lembro muito bem de algumas cenas de muitos bebezinhos e outros já grandes. Outros com umas famílias que só queriam adotar o bebezinho, não queriam o maior. Que eram irmãos. Que eram os irmãos e queriam separar. Meu né? Deus, que tristeza. Maria, isso não acontece, gente. Isso muito. Acontece. E acontece tanto que eu tenho uma irmã adotiva que é a Juscelia. E a Juscelia, ela é a irmã de 9, eles são em 9, tu é 10, ela era em 9. E ela era a mais velha deles. Todos os outros foram adotados, menos ela. E ela cuidou de muitos deles. Uns foram pra Itália, outros... Cara, eles separaram literalmente todos os irmãos. E ela ficou... E eu lembro que na época que a gente tava adotando ela, querendo ela ali junto com a gente,
A gente tentou e realmente era muito difícil. Acabou não dando certo depois de um tempo ali que ela era adolescente. Depois ela completou os 18 anos e ela resolveu viver a vida dela, né? Mas a gente tentou esse processo e aí houve também a separação dos meus pais, aconteceu tudo o que aconteceu na minha história. E realmente não é algo que está muito longe da gente. Então isso que tu tá falando é muito real e acontece. Isso não é uma historinha que, ai meu Deus, não, isso acontece, irmãos são separados. E imagina a tristeza de já estar, de certa maneira, abandonado pelos pais, então Sim. tiveram um pai presente, uma mãe presente, estão numa situação de casa lar, não é ruim porque as pessoas que estão lá são maravilhosas. Eu acompanhei uma casa lar porque meu pai era pastor, então a gente ajudava. E hoje com compaixão a gente poder ajudar as casas lá, a gente vê a seriedade que é, né? Mas eu digo a criança em si, a cabeça que, meu Deus. O trabalho que é feito, cara, é muito lindo, né? Mas a situação em si da pessoa que está lá é triste, né? Sim. Eu lembro que uma vez queriam me adotar, não deu muito certo. Eu fui só passear no final de semana. Porque você era... Você não, eu fui calminho. Terror. Não meti o terror. Eu fui calminho, só que eu falei pro rapaz, eu lembro até hoje, que eu falei assim, ó, eu tenho uma mãe, tá? Tu falou. Eu falei, tá? Eu lembro aonde foi, qual apartamento que foi, onde foi em Joinville, foi uma estrutura impecável e tal. Mas eu falei assim, eu tenho uma mãe. Sim, tipo assim, não me tira dela? Não me faz, não quero. Eu quero, eu tenho uma mãe. Eu lembro muito bem disso, isso fica gravado no meu coração. Então, passei ali pela Casa Lar, desenvolvi o amor pelas artes, né? Então, a dança nesse momento te encontrou? A dança me encontrou ali, né? Porque a gente tinha algumas visitas ali na Casa Lar e eles incentivam muito a questão da cultura, olha só, né? A cultura local, a cultura, ensinam muito sobre a arte em si, né? E a dança, por eu ter uma família por parte católica, apostólica, romana, e meus parentes são festeiros de igreja católica, né? No sul de Maruí, sul de Santa Catarina, então eu já tenho na veia a dança em si, né? Aqueles bailão de família e tal, se reúne. Então nossa família sempre foi dessa, nunca foi de ir para uma balada, mas foi botar o rádio ali. É questão cultural mesmo, literal. Cultural nosso, então eu já vinha na veia, e eu fui aprendendo, a dança entrou no meu coração, foi um meio que eu achei para mim esvaziar a mente, né, com os processos das coisas acontecendo, e ali a arte entrou, né, a dança, a música, né, fui habilitando algumas qualidades em mim, né, a audição, a visão, né, a criatividade para poder desenvolver, porque não é só dançar, né, para quem sabe disso, tem toda não é uma só coordenação, tem todo um processo, e a gente foi desenvolvendo. Então ali entrou a arte, a dança em si, na minha história. Aí foi junto, daí depois eu fui para a escola. E tu acha que isso evitou você ir para outros caminhos, como a gente acabou de falar, de drogas, até o caminho que teu irmão, né, de certa maneira escolheu? Então, tipo, você acha que a dança ela teve esse peso sobre a sua vida em relação a isso? Não, teve muito, né? Teve muito, porque são escolhas que tu faz. Sim. Então a arte, a dança, ela pede disciplina, né? Então a dança te leva a ambientes que não dá para ficar com a mesma estrutura que tu tá. Embora eu tinha uma família desestruturada, então ali eu tava com o povo da dança, da arte, que dizia assim, disciplina, coordenação, postura, respeito, desenvolveu falar, né? Porque da porta para fora do salão, né? Minha boca não falava palavrão, mas olha, eu era bem desbocado, não palavrão, mas assim, desrespeitar. Por quê? Porque não tinha uma figura paterna, voltando lá. E quando tem uma figura paterna, tu se controla. Quando tu não tem, meu irmão, tu só lembra da mãe na cabeça, tu só não xinga a mãe, né? E pronto. Mas eu tinha um linguajar, uma postura, né? O eu já ficou mais bruto, né? Eu sou da casa, eu governo. E querendo ou não, tem a questão da defesa também do adolescente. Querendo ou não, tu era adolescente. Sim. Então, tipo, a defesa, tu era falar isso para se mostrar forte, para se mostrar capaz. Então, né, isso acontece ainda hoje. Sim, muitas vezes eu fui para casa e no travesseiro, como eu sempre costumo dizer para os adolescentes, quando tu chega em casa, no teu quarto, no travesseiro, que o negócio vem. Né? Lá fora tu escutou todo mundo te xingar, que não sei o quê, aí vem a sociedade dizendo que tu não vai ser ninguém, filho de mãe solteira, tu não vai ser ninguém, cadê teu pai? Porque a sociedade ela não foi preparada para ativar o adolescente, ela foi preparada para um leão por dia, ir comendo, abocanhando, e eu vivi nesse meio de contexto, né? Meus vizinhos sempre diziam ali, cara, tu vai ser um traficante, que não sei o quê. Olha a palavra, meu Deus, tem muito peso. Que tu é filho de mãe solteira, tu não vai ser ninguém, né? Só que eu já estava inserido dentro da arte, então eu já comecei a blindar minha mente, calma aí.
Não vou ser isso. Não aceito isso. Não é isso aqui para minha vida. Não, minha vida é outro patamar, né? Então, a dança inseriu na minha vida, eu desenvolvi, fiz alguns trabalhos em Joinville, fui auxiliado por muita gente, por isso que sou muito grato, por isso que o meu coração de servo é muito grato, porque eu sei quem tirou eu lá do fundo. E onde você estava? Aonde eu estava, eu sei qual foi a qualidade disso. As pessoas até hoje, quando eu vou a Joinville, eu procuro todas elas, vou lá dar um abraço, eu dou um cheiro, eu agradeço. Talvez a pessoa não entenda, não sabe por quê, mas eu sei como eu estava. Né? Eu lembro que uma vez minha mãe estava sentada na porta de casa, eu saía na sexta, pastora, e voltava só na segunda. Olha só. Eu saí na sexta, voltei na segunda, minha mãe perguntou, onde é que tu estava? Eu digo, não mãe, não briga, eu estava com a dona Ciclana. Ela me levou, a gente foi pro sítio, ela fez isso aqui, ela falou, foi? Foi. Ah, tá, então eu estou mais tranquilo. Então eu lembro de quem, eu lembro de quem me levou a primeira vez na praia. Olha só. Eu sei a primeira vez que a pessoa me levou para andar de jet ski. Eu sei quem foi que me deu o primeiro churrasco. Quem te deu acesso a coisas que para outras pessoas são tão banais ou tão, eu já tenho isso. E isso, até quero pegar esse gancho. Como a nossa geração tá ingrata. Como a nossa geração tá ingrata. Eu acho que o acesso, ele tá muito fácil de tudo. E as crianças em si, hoje em dia, têm de tudo. E aí, tipo assim, a gente não consegue ouvir um obrigado, mãe. Obrigada, pai, porque você me proporcionou isso. Não, tipo, não fez mais que a tua obrigação. E não tem nada a ver com isso. E o coração grato, independente se eu tenho tudo, é saber que alguém me proporcionou isso. Que legal isso que você está falando. Isso, a gratidão, ela abre portas, né? Sim. Tanto que quando eu comecei a trabalhar à noite, né, eu conheço muitos empresários em Joinville. Muitos que me colocaram, eu falo muito de mesa, né? A gente fala, aprendi com vocês muito sobre a questão da mesa, que eu sentei à mesa com eles, que para muitos de Joinville queriam estar naquela mesa e eu ali, molequinho, magrinho, pá, cabelinho virado no chapéu. Na chopaina, como diz a Lorena. Na chopaina, virado, eu não estava nem com nada, eu só queria saber de comer e se dar bem, né? Ser abraçado. Eu conheço muitos empresários que abriram as portas para mim de muitas coisas, sabe? Muitos cursos que eu fiz, né? Eu lembro quem foi o primeiro que me deu o curso da Fundamas, que na época era o melhor de computação. Olha isso. Eu fiz informática, eu fiz, eu brinco com eles que eu fiz robótica. Eu digo, Jesus, por que eu fiz robótica? Mas eu lembro quem foi que chegou lá na escola e falou assim, não, aquele moreninho que eu vi lá na rua, porque um cara me achou num bar onde eu estava trabalhando e falou assim, não, tu tem potencial e tal, eu vou investir em você. E falou com a minha mãe, não sei o que, e daqui a pouco eu estava lá no curso, eu digo, caraca, olha só que ponte. E a importância de alguém olhar essas pessoas e confiar nelas, como aconteceu contigo, né? E hoje tu é essa pessoa, já percebeu isso? Que legal. Hoje tem procurado ser essa ponte, eu creio muito nisso. Então, com isso, aí a gente entra numa fase mais obscuras agora, né? Então, eu fiz os cursos, cresci, desenvolvi, fiz o que eu fiz, caminhei, aceitei Jesus várias vezes. Já ainda estava aceitando, né? Ainda estava aceitando. Eu lembro, daí eu entrei no ensino médio, aí os irmãos, os amigos evangélicos, né? Como eu sempre respeitei as igrejas, né? Eu estava na igreja católica, né? Eu fiz até parte da liturgia, acho que Deus tinha um propósito. Né? Eu fiz a liturgia da igreja católica, né? Esse dia eu fui visitar minha tia falou, eu lembro o dia que tu leu lá na missa. Eu digo, eu também lembro, tia. Foi bem bacana, foi um domingo de manhã, igreja lotada e eu com sono. Foi massa demais. Bem coisa de adolescente. Então, dali, eu me entrei num processo onde aí eu fui morar com meu pai e tal, que daí, aquela guerra familiar, fui morar com meu pai. Agradeço muito que eu aprendi a trabalhar muito, né, a ser mais homem, né, do que menino, que daí tu transiciona da fase menino para homem, ainda que seja um adolescente, mas a vida te obriga. Aí, só você foi ou teus irmãos também foram? Não, só eu fui. Só você? Só eu fui, daí fui junto com o meu pai, eu e o meu irmão, na realidade. Minha irmã ainda era viva. Foi eu e meu irmão, fomos morar com o meu pai. Aí com isso, foi desenvolvendo, depois eu fugi. Eu fugi. Fugiu do teu pai? Eu fugi nitidamente. Assim, eu estudei um ano inteiro, porque eu estudava de manhã e trabalhava à tarde com meu pai. Eu estudei um ano inteiro, eu passei direto, nem sabia, meu pai que depois foi descobrir que eu tinha passado direto. Aí quando acabou as aulas, eu peguei minha bicicletinha, eu saí de Balneário de Penha e fui até Joinville de bicicleta. Caramba. De madrugada. Rodei a madrugada toda, bicicletinha, botei as trouxas de roupa ali, peguei o que tinha e fui para Joinville, porque como eu fui criado com minha mãe, então eu tava com muita saudade dela. Qual era a idade?
Faixa etária mais ou Ali menos. já estava com 14. Olha só. 14 anos. Meu Deus, eu sozinho, senhor. Né? Eu E já aí? peguei 101, eu entrei, eu lembro até hoje, Pissarras, peguei Pissarras todinha, que é uma reta, fui, até chegar lá no Flamboyant, todo mundo conhece quem é do litoral norte. Eu ia dizer, não sei o que é isso não. Flamboyant é o hotel ali na Itajuba, que entra para Itajuba e sai para BR. Peguei, e daí eu peguei a BR, saí lá em Joinville. Eu lembro que daí, primeiro eu cheguei 7 e poucas da manhã, parei na padaria, pedi pão para doação, porque eu tava com fome, pedalei a noite toda, fiquei 4 horas pedalando, porque eu não conhecia a rua, Claro. só fui pela BR. E cheguei na porta da minha mãe, falei assim, não quero mais voltar, não vou mais, não vou, não quero. Aí deu o que deu, meu pai tentou vir buscar e não conseguiu mais, que eu já tinha uma idade para decidir alguma coisa junto ao conselho, estava acompanhando a história. Aí eu fui morar com a minha mãe, morei com a minha mãe e tal. Aí veio o período mais triste da história, né, que é aonde eu entro pro alcoolismo, né, que daí sem estrutura, sem direção. Mário, mas antes tu tinha? Antes eu tinha. Né, mas daí fui morar com meu pai, tudo muda, o cenário muda. A revolta também da idade já começa a aparecer, você começa a ficar mais consciente do que está acontecendo. Até então, beleza, tá? Tinha uma desestrutura familiar, mas por mais que você estivesse passando tudo aquilo, não tinha ainda uma consciência real daquilo. E agora não, agora tipo, agora eu já sei, eu já sou um indivíduo. Que loucura. Aí eu entrei pro alcoolismo, vamos ser bem claro, começou pequena coisa assim, né? Um vinhozinho, tá? Uma provinha aqui, uma ali. Um aqui, um vinhozinho aqui. Aí eu tinha os meus amigos, a gente, como a gente costuma dizer, né? Pra ir pra balada, meu irmão, tu tem 10 amigos. Então não te preocupa. Não, Mário, não te preocupa, não. Nego Mário, não te preocupa. Aí, hoje é nós. Né? Eu falei assim, tá, nós vai aonde? Não, nós vai lá no Rio. Né? Joinville tem muitos rios, eu não vou dar os nomes, né? Muitos rios, aí a gente pegava, enchia, eu lembro que nós tínhamos Santana, né? Deus. Que não tinha tanque de combustível, era um galão, né? Botava gasolina naquele Santana, com as moedinhas que nós tínhamos, na época a gasolina era barata, enchia aquele Santana, botava o rádio Aiva no fundo, tocava o rádio e enchia. Era vinho, era vodka, era uísque. O que tu pensar de melhor, porque na época a gente não gostava de tomar coisa ruim, tinha. Porque tu tinha amigo para isso. Então nós virava à noite, aí voltou a consequência, sair na sexta, voltar na segunda. Só que daí era outra coisa já, né? Já é outra realidade. Então, N de pessoas, muitas situações, né? Só não fomos parados pela polícia porque a gente não fazia coisa errada, ilícita, no sentido roubar, matar, né? Mas agora, o que tange bebida alcoólica, eu vi muita prostituição, eu vi muito pai se perdendo na noite, eu vi muita mãe se perdendo na noite, eu vi muito adolescente se vendendo na noite, né? Tava nesse meio. Eu estava nesse meio, mas se vendendo não é na porta da balada, é se vendendo ali mesmo, por trocados, sabe? Pai, eu fico contigo, tu fica comigo, que sei o quê, tu passa aqui o dia comigo, que sei o quê. Umas cenas que hoje, quando eu vejo vestígio disso, eu já regalo os olhos e eu falo, me dá uma agonia, eu digo, eu já sei onde isso vai dar. Quando começa a entrar por esse caminho, eu falei, cara, eu vivi muito tempo nisso. Né? Eu não me vendia, eu era aquele amigo legal que todo mundo queria. Pra quê? Pra depois dizer pra mãe que tava junto comigo. Eu digo, eu tenho muito disso. Esses dias nós tava rindo por causa disso. Eu digo, Jaguar, cara, olha só. É pra ele poder fugir da mãe dele, ele dizia que tava comigo. Porque a mãe dele era amiga da minha mãe, né? A mãe dele achava que eu era um anjo, mas eu tava perdido. Né? E as duas mães em casa, tranquilo, meus filhos estão juntos. Meu Deus. Mas estavam se vendendo na noite. Senhora. O alcoolismo, né? Eu não fui para droga, mas tem muitas pessoas que foram para droga, para heroína, né? Na época o crack não existia muito forte, mas era mais a heroína mesmo, a maconha, se venderam, né? Perdemos muitos amigos no meio da caminhada. Então eu me aprofundei nisso. Fui nas noites, né? Comecei a sair da grande Joinville, comecei a viajar mais longe, Barra do Sul, São Francisco. Fomos indo para o litoral mais pesado, onde o negócio era mais pesado, aí a vida da noite era mais pesada. Então ali eu me aprofundei no alcoolismo, né? Aí a minha vida transforma, daí um amigo meu que mora aqui na Grande Florianópolis, né? Foi lá em casa, ele morou lá em casa na realidade, com minha família, depois ele voltou para cá, casou. Ele falou assim, Mário,
vamos ter um lugar para ti lá em casa, tem um trabalho para ti lá na região, vou arrumar um serviço para ti. Eu tinha 16 para 17, vou te arrumar um emprego e, pô, tem um lugar para mim, lá na minha casa tem 2 quartos, tu vai lá, tu fica lá em casa e tal, arruma. Eu falei assim, cara, eu falei, virou a chave assim, eu quero. Vamos pra Floripa. Eu quero. Do nada, assim, larguei tudo assim, eu vou. Aí deu um mês e pouco, eu virei tudo, fiz tudo que tinha que fazer, arrumei minha bolsa e vambora. E foi. Mudar de rumo. Mudar de rumo. Aí vim a primeira vez pra cá, trabalhei e tal, já tava caminhando e comecei a lembrar de Jesus. Daquilo, né? Que a semente já a tinha... A semente foi germinada, eu procurei uma igreja aqui, tive muito... caminhando devagarinho e tal. Mas daí trabalhei na noite aqui, muito tempo à noite. Né? Conheci muita gente boa, muita gente ruim. Né? E nesse meio tempo, estando aqui, eu ia retornar para Joinville. Retorno para Joinville, eu fico lá no meu pai um tempo, vou morar com a minha mãe, volto, passar férias aqui. Né? Aí nisso minha mãe falece. Né? Minha mãe tinha problema renal, foi fazer o hemodiálise, normal como ia. Aí no meio da transfusão de sangue ela partiu. Aí como eu ainda não estava forte, suficiente para aguentar, Um rebote. Aí veio o rebote, aí eu caí, aí eu me revoltei. Eu lembro que no dia depois, como eu era o mais velho, né, eu fui lá onde a minha mãe estava, onde era o núcleo de atendimento dela, é referência. Na minha cabeça eu sabia que não foi por culpa dos médicos, foi por culpa da fatalidade, mas eu fui lá, eu briguei com a enfermeira, eu briguei com os médicos. Porque era o teu jeito de expressar. Jeito de expressar, só a moça da assistência social que já me conhecia, porque eu sempre estava ali, né? Tinha festa lá, eu estava lá, tinha alguma coisa, uma ação, eu estava lá ajudando. Então, ela me acalmou, e no que ela me acalmou, aí eu retorno, fico em Joinville, alugo um quarto lá em Joinville, e aí eu me revolto, eu vou para madrugada, aí eu lembro que minha mãe faleceu dia 2 de fevereiro, do dia 2 de fevereiro ao dia 2 de março, era toda noite. Eu ia para a escola de manhã, porque eu tinha consciência que eu tinha que estudar. Eu ia para a escola de manhã, mas eu me trancava à tarde. Eu tinha lá, dormia, porque daí dormia um pouco, e 5 horas já ia trabalhar. Aí trabalhava ali até as 10, das 10 eu ficava até as 6 da manhã bebendo. E eu bebia, fumava. Na época eu resolvi fumar cigarro, ali nesse um mês, eu não fumava antes. Aí desencadeou. Fumava, aí comecei a beber tudo que vinha pela frente. Uma coisa trouxe a outra. Aí tudo que tinha pela frente, velho barreiro, tudo que te vinha na frente, tal. Chegou um dia de eu levar 1 litro para casa, acordar, beber de novo, dormir de novo, virar de novo, de ter meus patrões ter que ir lá na porta de casa para me buscar, para saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque daí tinha revolta. Minha mãe, eu já tinha perdido a referência, que era minha mãe. Meu pai eu não queria ir, estava longe, não queria mais. Você viu sozinho? Eu vi sozinho, eu me entrei no refúgio do alcoolismo. Eu não incomodava ninguém, mas eu me autodestruía. Sim. Não brigava com ninguém, meus vizinhos lá ficavam lá olhando para mim, às vezes me viam, eu bem quietinho, do jeito ainda que eu sou, às vezes eu faço muito barulho, mas quando o negócio é comigo eu fico bem tranquilo. Eu estava lá e eu estava me autodestruindo. Fiquei um mês direto, um mês. Tanto que quando eu fui receber no outro mês, não tinha dinheiro para receber, eu já estava devendo. Porque todo dia eu pegava um litro disso aqui, 1 litro daqui dali, 1 litro daqui de lá, 1 litro de lá, que eu não tinha ninguém para parar. Ele estava deprimido. Depressão, eu acho que essa é a palavra, deprimido, depressão, revolta, tudo, né? Que não tinha, como não tinha trazido minha mãe de volta, né? Meu pai estava longe, e toda a situação acontecendo, daí vem a guerra entre os irmãos, e aí vai... Né? E família, e eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu entrei nesse mundo profundo, muito profundo, né? Aí entrou de novo, conheci muitas pessoas ruins, né? Vi muito pai de novo perder a família, porque daí eu rodei Joinville toda, foi aonde eu rodei Joinville, ponta a ponta. Às vezes as pessoas brincam, Mário, tu conhece Joinville toda? Eu digo, conheço, desde o pé da serra, lá no alto da Dona Francisca, até em Balneário Barra do Sul, no litoral. Eu conheço cada beco, cada viela, eu conheci tudo. Eu conheço desde o empresário ao mendigo. Olha só. Né? Então, nesse um mês, eu já conheci antes, mas nesse um mês que eu me aprofundei, aí comecei, meu irmão, quando tu tá perto das trevas, meu irmão, as trevas só te puxam. Te engolem. Até um dia que Deus quis. Né? Eu tenho muita coisa ruim para contar, mas até o dia que Deus quis. Como foi isso? Tio Mário, vou contar para vocês. Aí eu saí dessa vida da noturna. Não, eu estava na vida noturna. Não.
eu saí da vida noturna, eu troquei de emprego, fui trabalhar numa empresa distribuidora de carne. E aí foi uma festa que a gente teve no final do ano lá, pá, e eu tomei uns gorozão, aí cerveja, fui fazer as voltas, né, com os meliantes, né? Fomos para onde não devia, né? Meu Deus. Né? Eles saíram de lá casados e foram para casa de prostituição. Senhor. Os casados, né? E aí eu fui junto, né? Só que eu fiquei lá no sofá, eu era de menor, tinha que ficar sentado no sofá ou dentro do carro. Eu fiquei lá no sofá, aí veio um estalo para mim, eu vou para casa. Aí por sorte minha, fui para casa, eu fui para casa, tomei banho e tal, mas o bafo da cachaça fica, não tem choro. Ou fica na roupa, fica impregnado. Eu tomei banho e tal, escovei os dentes, mas o bafo ficava. Aí eu passei na frente da igreja. Olha aí. Foi num sábado à tarde. Eu passei, só passei. Eu fui e olhei assim. Olhei a placa, olhei o horário de culto. E entrei. Entrou? Entrei. Eu olhei assim. Ah, eu vou entrar. Eu vou entrar. Vamos ver o que é. E sentei no último banco. Lembro até hoje. Eu entrei, um casal me abordou ali na entrada. Seja bem-vindo, tal. E eu, bem... Sério? Fechado? Fechado, né? A cabeça a mil, que eu ainda estava meio bêbado, né? Estava meio lelé daquela coisa. Eu entrei, fiquei escutando, eu falei assim, pô, legal isso aqui. Pô, bacana. Jovens bacana, legal. Aí nisso veio um casal, ficaram do meu lado o culto todo, eu já estava revoltado, eu comecei a ficar atribulado, assim, o que eles querem aqui, cara? Deixa eu ir em paz. Deixa sozinho, né? É o famoso no último banco, né? Eu sempre digo, eu sempre olho no último banco quem tá, porque eu já sei, que eu já passei por isso. Então eu sentei lá no último banco. E eu morava perto da igreja, das 2 ruas, e a maioria do povo da igreja passava na frente da minha casa, eu nem sabia. Eu digo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Tá? Eu fui no culto, tá? Fui com ele. Isso foi indo. Daí outro dia esse casal mesmo parou lá na frente de casa. Você quer trabalhar no culto, não sei o que. Eu digo, vamos não sei o que com a gente. Aí a gente, antigamente era célula, né? Eu digo, e aonde? Na célula. Eu digo, célula? Que isso? Será que é bom esse negócio? Não sei se é bom esse negócio de... Não falaram né? que ia ter cafezinho? Não falaram. Na época não falaram de cafezinho. Só falaram, vamos lá com a gente, os jovens vão estar lá. E a gente, falei, não tem nada para fazer, vamos. Falei, vamos lá. Aí Vamos ver onde vai dar. Vamos ver onde vai dar. Aí fui. Aí tinha café. Aí já me ganharam pela barriga, né? Aleluia, ganharam o profeta, meu Deus. Ganharam pela barriga. Ai, Mário, isso aí é para comer? Não, nessa época não. É mais tarde. É mais tarde? Mais tarde sim. Nessa época eu ia por curiosidade. Vai. Comecei a ir, era toda terça-feira. Sim. Era terça. O meu era terça. Aí eu acho que os irmãos viram que eu tinha muita fome, me convidaram para ir da segunda. Né? Daí na segunda era da irmã Ana. Eu lembro até hoje, a irmã Ana, cara, que demais. Né? A irmã Ana diz assim, negão, agora tu tá na nossa turma. Só tem 3 pretos na igreja. Eu, meu esposo e você. Então te comporta. Eu tava recém chegando na igreja e digo, que negócio é esse? Eu nem fiz nada. Eu nem sou membro nada da igreja, eu só tô indo por aí. Só tô indo que tem comida lá, é legal agora? Sim. A Rede Jovem tá fazendo comida. Né? O que eles faziam, deles, comecei na segunda com a irmã Ana, na terça com a irmã Rose, né? E a irmã Rose e o seu esposo foram cuidando, tinham seus filhinhos lá, o Lucas. Foi cuidando de mim, foi cuidando, tirando, porque uma coisa eu vou dizer para vocês, não se engane. Só porque a pessoa não está na igreja é que ela não conhece a palavra. Meu irmão, vou dizer um negócio para vocês. Eles falavam A para mim, eu falava B, porque eu conhecia as escrituras. Por quê? Porque a nona, além de aceitar Jesus, ela te ensinava. Ela fazia um culto dominical na minha orelha, né? Ela falava de Jesus em todas as passagens quando me via. Então isso fica impregnado no coração. Então não se engane, não é porque está afastado não conhece. Aí eles vinham, pastor, falava para mim, por que Jesus falava isso? Eu queria ser o quê? O que? Rebatia. Uma vez eu lembro que a irmã falou assim, vamos comer e tal. Né? Daí eu já estava meio revoltado com a irmã, eu falei assim, nem só de pão viverá o homem. Pronto, daí ele já começou a ver. Daí a irmã regalou os olhos para mim, eu baixei a cabeça, aí... Eu tenho que me comportar, Aí eu baixei a cabeça e falei assim, caraca, o que eu fiz aqui agora? Eu nunca mais me chamo para essas coisas. Mas eles foram me lapidando, porque eu era cru, eu era bruto, né? Fiz muitas coisas com eles, subi Monte Cristo, fomos orar, vigília, aí foi ficando mais crente, foi se desenvolvendo, foi trabalhando. Aí comecei
com a dança mais forte. A igreja me convidou para cuidar daquele grupo e eu não gostava. Eu achava muito feia a dança na igreja. Era medonho. Era medonho. A roupa era medonha, eu não gostava. Eu não gostava daquele negócio de pantomima, feio demais. Do quê? Pantomima, uns negócios que isso? eles faziam lá, era horrível. Né? Eu detestava a dança na igreja. Né? Por causa daquelas coisas feias. Porque, bem, eu venho de Joinville, eu sou da dança mesmo. Eu sei qual que é a qualidade do negócio, só que os irmãos Não tinha visão. não tinha visão para algo maior. Aí eu comecei a cuidar deles. Fizemos algo bem bacana. Evangelismo, na época não tinha evangelismo, era que evangelismo meia boca. Falei pro meu pastor, vamos pegar a praça lá em Joinville. Já era como assim? evangelista. Eu falei assim, Tava como na assim? veia. Eu digo, não. Como? Olha o que Deus faz. Eu tinha o acesso antes de estar na igreja, as pessoas, todos os cursos em Joinville, prefeitura e tal. Eu falei assim, não, eu conheço alguém na prefeitura. Eu fui lá e fui na mesa do cidadão, na época não dava para ligar, fiz assim, mas não tinha ligação. Eu pegava a minha bike, aqui, ó, minha Cici, pedalava, ia até o centro, cheguei lá e falei assim, ó, assim, assado. Nós queremos aquela praça central ali, nós queremos aquela praça ali. Foi bem no centro, no coração de Joinville. Daí eles diziam assim para mim assim, tá, Mário, conseguiu a praça? Consegui. Tá, e agora quem vai com a gente? Eu digo, quantos da gente tem na nossa rede aqui? Que Sim, a igreja cuida rede. de várias... Era Setores. sede e tinha várias distrital. Ah, nós tem 14. Então nós vamos chamar 10 dessa. Não, mas eles não se unem, eles não andam juntos. Eu digo, anda sim. Eu fui de igreja em igreja, de porta em porta, de pastor em pastor, para fazer aquele evangelismo. Uau. E chamei os grupos de dança, que eu não gostava muito, mas chamei. Fizemos aquilo ali. Então, dali, Deus foi trabalhando no meu coração. Eu fui vendo, Deus tem uma chamada, né? Deus tem algo para minha vida. Deus tem algo para minha vida. Até então, eu não tinha aceitado Jesus. Olha isso. Eu estava já tava executando. trabalhando. Sim. Né? E também não tinha me batizado. Mas quando Deus faz... Deus, olha, eu estava ali e tal. Até um dia teve batismo na igreja, foi muito engraçado. Eu assustei todo mundo. O pastor gritou uma vez, quem quer se batizar tem a oportunidade agora. Eu sei que vocês não fizeram o curso, mas está queimando o teu coração, venha, vamos te receber. Falou uma vez, na terceira vez é uma galeria na igreja. Eu desci a galeria, correndo, ninguém entendeu nada, os guris estavam olhando para mim, tal, porque a gente estava rede jovem, ficava em cima e olhando, regalando os olhos. O que deu com o Mário? Que o Mário saiu correndo, o Mário não é de sair correndo, o Mário é comportado no culto, porque no culto eu era comportado, né? Aleluia. Saía, eu sei que estava lá embaixo os diáconos com a manta para descer, e eu olhei assim, vamos batizar. O irmão regalou os olhos assim. O irmão Carlos, esposo da irmã Ana, tomou um susto, estava lá embaixo. Diácono, tu vai? Eu digo, vou. Onde é que é? Então bota isso aqui. E quando eu entrei na fila do batistério, o pastor Leodoro, né, o reverendo Leodoro, ele olhou assim, tu vai se batizar? E me deu 3 tapinhas. Ele ainda faz isso hoje. Boa decisão, meu filho. Eu digo, uau! E aí eu me batizei. Uau. Então essa é a história do meu batismo, né? O povo pensa que isso aqui. Não, foi da última hora, na última oportunidade, queimou meu coração, eu fui. E de lá para cá eu venho desenvolvendo, né? Eu trabalho com amor, com zelo, né? Aprendendo, né? Eu digo para eles para as pessoas que a gente vai aprendendo a desenvolver, porque agora aí o senhor vai capacitando também, eu né? fui Quando ele com chama, as ele danças, capacita. com os trabalhos que a gente faz, com o MIAC, 10 anos fazendo café com danças, unindo igrejas na Grande Florianópolis, Sim. né? Ajudando a fundar o Conselho de Pastores da cidade, que na época começou, porque nós começamos a fazer o café com dança, pastores. Porque daí cada pastor ia olhar suas ovelhas, né? Aí os pastores na dança, daí um se conhecia, vão se conhecendo, e aí numa tarde conversaram e conseguiram, e ajudamos a formar o Conselho de Pastores. E vai formando alianças, né? Isso, e aí foi criando isso, né? Essa é uma parte da história do Conselho de Pastores da cidade, e eu fiz parte do Conselho de Pastores, da parte de eventos, e tive ali essa oportunidade de estar crescendo, desenvolvendo. Aí Deus me chamou para estar junto agora com a Mais de Cristo, Sim. né? Junto com os adolescentes, foi onde eu cresci muito. Quero agradecer a pastora, o meu pastor, né? Pela oportunidade, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, ó, tá lá por causa do pastor, tá lá por causa da pastora. Não, tá lá por causa do mérito de estar. Não, e eu quero dar agora essa palavra, que não foi algo que a gente disse assim, Mário, vai lá e faça. Em momento nenhum foi assim, porque a gente iniciou em plena pandemia, com 8 pessoas num GDC, e foi indo em GDC. De repente você começou a ir
nas casas dos pais dos adolescentes para tomar café. E aí, tomando café, conhecendo as famílias, né? Conhecendo as famílias, aí você foi criando esse vínculo com os adolescentes. Então, tipo assim, foi uma coisa que foi natural. Ninguém te pediu para fazer. Você viu uma oportunidade numa coisa que ainda a igreja não fazia, ainda não tinha, e você foi lá e Deus te usou nisso. Então, hoje eu falo, e o pastor Diego também tem total clareza que não, o diácono Mário, foi lá e ele fez isso acontecer, você fez isso acontecer. Então não foi alguém que disse, não, é porque ele puxa saco. Claro, nada a ver, nada a ver. A gente ama a vida no ar, mas em todo momento ele criou esse projeto, foi muito legal. É de Deus, porque daí comecei a caminhar na mais de Cristo, tá ali vendo as necessidades da igreja, né? Porque não adianta, quem tem um coração de servo, ele vai, não está preocupado com o título. Eu Faz o que tem que ser migrei feito. da minha antiga igreja para cá com a carta aberta, não vim com nomenclatura nenhuma, não pedi para colocarem nada, embora eu sei o que eu fiz, isso não me importa. Eu vim com a carta branca e executar o trabalho, né? Ali as necessidades que foram ditas. Até um dia eu fui sair com os adolescentes, né? Eles falaram assim, tio Marta, podia cuidar de nós? Eu falei, não, em nome de Jesus, não. Não, passear é uma coisa, cuidar de vocês é outra. Né? E quando veio, foi. Por quê? Porque cuidar do departamento de dança, que é regra, que é isso, que é aqui, eu sou ferronho, né? E eu aprendi, aí que eu queria chegar. Aí eu aprendi com eles, Sim. lidando com eles no dia a dia, entre altos e baixos, né? Errei muito, errei, acertei muito, acertei, Sim. mas eu aprendi muito com eles no dia a dia. Porque lidar com um grupo de adolescentes dentro de um departamento de artes é uma totalmente coisa. diferente. Lidar com eles, com o coração, Totalmente com o discipulado, com o desenvolvimento. Eu vou usar duas frases. No crescimento deles, né? Eu tenho dois aqui que, né? Glória a Deus, eu estou vendo, né? Frutos de trabalho. honra, né? Eu falo muito sobre honra, de obediência, né? De cuidar dos princípios milenares que a palavra tem, né? E com esse trabalho, eu tenho duas frases que as adolescentes me ensinaram, que foi: calma, tio Mário. Elas me viam brava, eu chegava na igreja, porque, meu irmão, adolescente é o seguinte, eles aprontam e eles mesmos contam, né? Isso é muito claro. Mas tem uma regra, não tem um negócio? Papai revela, Vai. Deus revela, a mãe entrega e os adolescentes se entregam. As três regrinhas básicas. Aí tem regra, tio Mário, tem essas três, né? Eu falei 4. Não, tem mais uma, qual que era a quarta? Não, você falou 4. Não, são 4, tem mais uma que eu esqueci agora. Não, você já falou 4. São 4? Você falou. É isso aí. Você falou da mãe. Vamos lá. Deus revela. Deus revela. Os pais entregam. Os pais entregam. Depois você falou a mãe revela. A mãe revela porque é uma situaçãozinha assim. A mãe revela, uma situaçãozinha. Pegou aí? Quem está assistindo já se ligou. A mamãe revela pro tio Mário, né? Tempo de mesa, muito bom. E aí? Então o adolescente se entrega. O adolescente se entrega, não tem? Pronto. Né? E aí é muito engraçado essas regrinhas e elas até hoje fazem sentido, né? Porque os adolescentes são bênçãos. Eu chego na igreja, aleluia, tio Mário, a nossa rede tá virada nos pombos. Pombos? Porque o nome da rede é águia. Porque eu sempre digo que eu sou águia, visão lá em cima, não importa a tempestade, longo alcance. Temos que passar na tempestade e ver a luz no final. A história da águia eu fui contando para eles, impregnando. Sim. Daí um dia um adolescente disse: tio Mário, estamos virados nos pombos. Daí foi. Eu digo, por quê? Daí eles foram me contando. Eu digo, não, mas vocês são águia. Não, pombo não. Vamos lá. Reage. Então, eu aprendi com eles uma frase que uma das moças falou, que é o seguinte: calma, tio Mário, vai dar tudo certo. O negócio estava pegando fogo, ela já tinha visto, ela tinha olhado para minha cara, né? A hora que eu pisei, assim, teve um dia que eu pisei na igreja, ela já pegou eu pela mão: tio Mário, uma bala, tio Mário, um café, tio Mário, vou comprar um café pro senhor. Foi sábia. Não, muito sábia. Aquele dia eu ia chutar o pau da barraca em todo mundo, né? Dá-lhe com o bambu. Um dia eu entrei com bambu na igreja. Senhor, não ouvi isso, Senhor, não ouve, pai. Eu entrei com o bambu na igreja, assim, foi um dia de uma palestra, fiquei com o bambu assim, ó, o bambu vai assobiar, gurizada. Daí a hora que a menina viu, eu com o bambu, não tá gravado, tá em foto e vídeo aquilo, misericórdia. Meu Deus do céu, falando na frente da pastora uma coisa dessa. Eu com o bambu, eu falei assim, daí ela viu assim: tio Mário, eu comprei um café pro senhor. Digo, aí, ó, pronto. Aí já me dispensou, né? Claro. Café, tá.
Tá, mas e o que aconteceu? Já me conta enquanto eu tomo café. Pai, eu ia acalmando, né? Foi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então tá bom. Tá, Meu beleza. Deus, meu Aí Deus. a outra frase, além de calma, tio Mário. É qual? Tio Mário. Ô, tio Mário. Tio Mário, o senhor sabe que eu te amo, né, tio Mário? Pronto, o golpe tá aí. Aí eu digo, O golpe tá aí, o golpe tá aí. Mas ela falou, eu te amo primeiro, ela veio amenizar meu Claro, coração. o golpe tá aí, óbvio. É o golpe firmado, ela amenizou meu coração. Ai, eu gente, digo, esses adolescentes vocês são maravilhosos. ladino, né, Eles gente? são maravilhosos. O que é ladino? São ligeiros, ladino, espertos demais. Ladino. Sabe? Porque sabiam que eu ia chegar e play. Ai, Deus do céu, tem Então, misericórdia, eu aprendi Pai. muito com eles nesses anos, né? Amém. E confesso que eu sei como eu cheguei e eu sei como estou hoje, né? E eu sei que tem que melhorar muita coisa, mas o tanto que eles me ensinaram, né? Até confesso que ontem nós estávamos num ambiente e uma das minhas lideradas, que deu muito trabalho, né? Muito trabalho, né? Não vou falar o nome, mas a situação eu vou falar porque ela contou ontem. Assim, eu bati de frente contigo mesmo, que eu não concordava com você, que não sei o quê. Daí ela, para amenizar, não, mas hoje tu tá bacana. Hoje tu mudou. Eu acho que é saudade. Daí ela começou a elogiar minha roupa, meu jeito de ser. Eu digo assim, pronto. tá, tu não gostava? Eu andava tão bonito. Calça florida, blusa vermelha. Só o sangue de Jesus. Deus Eu trabalhou. tenho ajudado nesse processo, aleluia. Ó, a gente tá até combinandinho hoje. Hoje nós vem arrumadinho, gente. Ai, estamos combinandinho. Feita, cabelinho feito, azulzinho, né? Com branco, estamos Glória a Deus, Deus está trabalhando na causa. Eu creio que muito fará ainda. Vamos ler então, gente, Isaías 26, versículo 3. O Senhor guardará em perfeita paz todos que confiam nele, aquele cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Mário, eu creio que essa palavra tem tudo a ver com você, porque eu sei que o Senhor te guardou em tudo, independente do luto, independente das dificuldades, da escassez que houve, falta de paternidade. Olha quantas coisas. Cara, tu é um milagre. O Senhor te guardou em todas as coisas e eu sei que ainda continuará te guardando em nome de Jesus, porque a obra que o Senhor tem para a tua vida, você sabe que é muito além. Eu já falei que o Senhor me mostra a teu respeito, que mostra para o meu esposo, né? E eu sei que o Senhor está te conduzindo para esse caminho. E ainda a gente vai fazer outro tete a tete outro dia. Olha! Para contar que esse é o ano do casamento, aleluia! Eu sabia que ela ia falar isso. Eu acredito. A produção tá sem fé, Ai, meu Deus. gente, não, tá sem fé, que é isso? Mas eu não dependo da produção da fé. Não, mas eu tenho fé. Não, eu também tenho, porque o profeta já lançou a palavra. Mas não é só o casamento, mas sim no teu propósito de vida também. Eu creio que nós vamos gravar outro para contar nessa outra área agora, de novo tempo do Senhor sobre a tua vida, porque eu creio nesse novo tempo sobre a tua vida. Não, tu crê? Não, eu já tô aqui, tô abraçado aqui na cama. Tempo novo, vida nova. Eu creio. Eu tô até me amando 10 vezes mais já, aleluia. Porque eu falei pra ele, primeiro você tem que se amar, primeiro você tem que se cuidar, primeiro você tem que ser um bom ímpar para depois ser um bom par, não é isso? É sobre isso, então você pega essa dica aí também, se você quer casar, aleluia. E olha que lindo, quero mostrar que aqui tem um Super Mario, você percebeu que ele estava aqui? Uou, eu vi, ele ficou de pé. Em sua homenagem, nosso filmmaker tá aprendendo com a pastora que Deus é Deus de detalhes e colocou um detalhe ali, Super Mario, tio Mario, olha só que legal. Eu acho que ele quis te chamar de Super, não sei. Vamos deixar aí depois ele falar contigo, se declarar, aleluia, né? Dizer o quanto ele ama o tio Mario, brincadeira. E então eu quero te agradecer pela tua presença. Obrigada por compartilhar a tua história, que eu sei que não é nada fácil. Eu sei que tu tinha muita coisa ainda para contar, mas o cartão de memória não permite, aleluia, nem a bateria. Mas nós teremos outros momentos como esse, outros momentos de mesa, outros momentos de café. Vai ter café para te receber, pode ter certeza. Enquanto eu estiver viva, você terá café quando eu estiver presente. Oh, Jesus, amém? faz a obra. E quando não tiver, deve ser disso, pastora. Tu lembra que tu falou, tá gravado, daí você me mostra, tete a tete, e o Senhor me constrange, é isso aí. Mas que Deus te abençoe, Mário. Eu só tenho a agradecer, minha pastora, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história. Né? Eu sei que não é fácil se expor, eu sei, eu quero te agradecer por isso. Segurei algumas coisas para as lágrimas também, porque nós é desse. Deixa para chorar depois, sem bater no vidro. Sem bater no vidro, por favor. Sem colocar galos, aleluia. Ainda tem galo ali, meu Deus. Mas para mim é uma alegria, uma oportunidade de contar um pouco, né? De pouquinho em pouquinho as pessoas vão conhecendo a gente, né? Nunca, para eles entenderem que nunca é do nada, né? Assim,
do nada no que tange, você é isso, aquilo, aquilo outro. Não, a gente batalhou, a gente procurou, executou, né? A gente está aprendendo a crescer. Então, com a história, eu creio que as pessoas podem ver na gente também como referência de que há uma esperança, com certeza. Eu vejo uma geração agora, né? Até eu estou estudando muito sobre isso, que é a transição, né? Olhar quem estava atrás, valorizar o presente para quando a minha próxima geração chegar eu ter estrutura para também alimentá-la. Então eu creio muito nisso, numa passagem de geração agora. Eu sou novo, mas eu digo que tem muitos adolescentes que já estão passando por aquilo que eu passei, né? Por ter acompanhado eles, e agora tem muitas pessoas chegando a mim por ter passado aquilo que eu passei. Então eu acho que consegue falar com outra propriedade com essas pessoas. Isso, consigo falar sorrindo, né? Brincando e tal, né? O tio Mário fez isso, aquilo outro, rindo, que outrora para mim era vergonha. Então hoje eu vejo que Deus traz essa oportunidade, eu sou grato. De restauração dele para a tua vida literal, né? E lembrar das promessas, né? Lá atrás, que a gente teve muitas promessas, muitos pastores, até mesmo mendigos de rua, né? Quero só compartilhar com vocês rapidinho. Eu estive agora em Balneário Camboriú trabalhando, né? E Deus, a pastora falou que é de detalhes. Deus utilizou um morador de rua para me presentear. Aleluia. Eu precisava de uma certa situação, né? E quando chegou lá em Balneário, eu estava lá trabalhando e tal, ele chegou na barraca onde eu estava e foi me presentear com algo. Loucura. Que eu estava precisando, só Deus sabia. Eu falei, cara, Deus usa qualquer pessoa. Aleluia. Então eu lembrei das promessas, eu falei assim, Deus usa. E a palavra diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então toda a tua história é para você saber que você chegou até aqui, mas não foi do nada. Sim. Foi o Senhor te guardando, como a gente acabou de ler. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada, e que em nome de Jesus, se você se vê numa situação difícil, você sabe que o Senhor te guardará em todas as coisas. E agora eu vou ler para você tomar posse dessa palavra. Isaías 26, versículo 3. O Senhor guardará em perfeita paz. Então não vai ser na tribulação, querido. Vai ter paz para você em nome de Jesus. Todos os que confiam nele. Então confia no Senhor, tem uma condição. Aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Então que em nome de Jesus haja paz sobre a tua vida e sobre o teu propósito. Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Aoba! E aí eu sei que eu fui, aí eu me apeguei nessa palavra, eu orava, Senhor, me abençoa, que eu encontre os melhores clientes, que eu consiga atender durante a semana. No final, eu fiquei em 6º lugar nas vendas. Não trabalhou no final de semana? Não trabalhei. E assim, eu lembro que um dia entrou um cliente lá, ele comprou 3 à vista. Isso era numa quinta-feira de tarde. E eu falei, Senhor, como Tu és bom. Eu me arrepio toda. Porque eu sabia que era. Nessa ocasião, eu recebi uma proposta muito boa de ir para São Paulo, capital. É um sonho que eu fui realizar também. Fui trabalhar numa outra empresa até maior do que a que eu estava anteriormente. Mas dessa vez eu tinha uma carga muito maior, né, cara? Antigamente ia eu e o filho sozinho. E agora a família. Agora eu tinha uma família para cuidar. E assim, minha preocupação era muita, Fernanda. Pô, sair de Santa Catarina, irmão, ela nunca ir para São Paulo, capital. Tem uma qualidade de vida Aí primeiro. eu